Olá pessoal, tudo bem? Vamos à nossa segunda videoaula no curso de trigonometria. Bom, nessa videoaula o objetivo é definir ângulos, tá bom? E as unidades de medida, graus e radianos. Então a gente está ainda nos fundamentos da trigonometria, tá bom? Bom, então, só para a gente ter uma noção aqui, ó, a palavra trigonometria, ela vem do grego trigonos metron, que significa três ângulos medida, tá bom? Então aqui, ó, três ângulos e medida. Ó, que legal! Você sabia disso? Bom, então se refere ao estudo das medidas dos lados, ângulos e outros elementos dos triângulos, tá? E a definição de ângulos, pessoal? Então, olha só, quando eu tenho aqui, ó, essa figurinha aqui, ó, essa bolinha vermelha é o vértice, tá bom? Do ângulo. Aqui, ó, os lados e o verdinho, o ângulo interno. Então, se eu quero definir do ponto de vista geométrico, um ângulo é a região do plano limitada por duas semirretas que possuem a mesma origem. Então, aqui, ó, eu tenho aqui um plano, duas semirretas aqui, ó, essa e essa, tá bom? Possui a mesma origem aqui. Então, eu tenho um ângulo, ó, BAC, tá bom? Muito bem. E esses ângulos, né, eles podem ter alguns tipos em relação à abertura desses ângulos. Olha só, aí na casa de vocês, ó, se vocês fizerem com um bracinho, olha que legal, ó, você forma um ângulo também, ó, com o braço de vocês aí, tá bom? Então aqui, olha, só para ilustrar de novo, abertura entre as semirretas, tá aqui, ó, tá bom? Aqui a gente tem o ângulo, tá? E a mesma origem, tá? Aqui a gente tem os lados do ângulo, que eu tô chamando de semirretas. E essa medida, ela pode ser em graus Celsius, tá? Ou radianos. Então, a gente tem, né? Se ela é menor do que 90 graus, é um ângulo agudo. Se é igual a 90 graus, é um ângulo reto. Se está entre 90 e 180 graus, ou seja, maior do que 90, mas menor do que 180, é um ângulo obtuso. E se é igual a 180, é um ângulo raso, tá bom? Então, vamos olhar aqui. Acho que aqui fica mais bonitinho, né? Para vocês entenderem, ó. Um ângulo agudo, ó. Essa abertura é menor do que 90 graus, tá bom? Um ângulo reto, né? Então, aqui, ó, é igual a 90 graus. O ângulo obtuso, ó, a abertura aqui, ó, ela é maior do que 90 e menor do que 180 graus. Então, aqui poderia ter, por exemplo, 120 graus. Aqui poderia ter, sei lá, 70 graus. Tô supondo, tá? E o ângulo raso, ó, é igual a 180 graus. Tá bom? Muito bem. Bom, se eu quero dar agora uma perspectiva, né, da trigonometria, né, sobre ângulos. Então, olha só, a rotação no sentido anti-horário gera um ângulo positivo, que está aqui em verde, tá vendo? E a rotação no sentido horário, ó, gera um ângulo negativo, que está aqui em vermelho, tá bom? Só para ilustrar para vocês. Bom, a medida de cada arco, né, equivale a do ângulo central correspondente, independentemente da medida do raio da circunferência. Então, a circunferência toda, né, toda mede 360 graus. E aqui eu tenho um valor, né, desse ângulo alfa, por exemplo, tá? Bom, medida de ângulos e a circunferência unitária. Então, aqui, ó, eu tenho aqui, por exemplo, uma, duas, três circunferências concêntricas, tá? Ó, mesmo centro, compartilham o mesmo centro. Então, eu tenho os arcos C1, C2 e C3. E todos eles têm em comum o ângulo central, esse ângulo θ aqui, ó.
que mede 120 graus. Agora, a pergunta é, tá? Como calcular a medida dos arcos? Então, como calcular essa medida aqui de C1, essa medida aqui, ó, de C2, tá? E essa medida aqui de C3, tá? Então, essa daqui é a nossa pergunta aqui. Então, vamos lembrar uma coisa. Eu quero perguntar aí para vocês. Qual é a fórmula, né, do comprimento de uma circunferência, ó? Vamos lá? 2πr. Quem respondeu? Muito bem. Então, olha só. O comprimento dela toda, né, ó, 2πr, tá bom? Está para C, assim como 360 graus, tá? Está para θ, tá certo? Muito bem. Bom, fazendo essa regrinha de 3 aqui, o que nós temos? 360C igual a 2πr θ, tá? Então, C vai ser 2πr θ sobre 360. Então, o comprimento vai ser θ. Ó, eu vou simplificar. Olha aqui. Esse 2 com 360. Vou dividir em cima e embaixo por 2. Então, vai ficar θ πr sobre 180 graus. Tá bom? Bom. Mas, nesse exemplo aqui, ó, quanto mede θ? Ele me disse que θ mediu o quê? 120 graus. Então, ó, C vai ser 120 graus, π vezes R sobre 180 graus, tá bom? Muito bem. Bom, agora eu consigo, então, determinar, ó, quem é C1, quem é C1, quem é C2 e quem é C3, ó. Para C1, quanto mede o raio 1? Ó, 4 centímetros, concorda? Então, vamos lá. C1 vai ser igual a 120 graus, π vezes 4 sobre 180 graus, tá? Então, o que nós temos aqui? C1, né? Eu vou simplificar, tá bom? Em cima e embaixo vai ficar 8π sobre 3 centímetros, ok? Guarda isso aí. Vamos guardar isso aqui. Agora, eu vou fazer para C2, ó. C2. Então, C2 é 120 graus, πr, sobre 180 graus. Mas quanto mede o C2, ó? É essa circunferência aqui, tá certo? Mede 6 centímetros, né? Então, ó, C2 vai ser igual a 120 vezes π vezes 6 centímetros, dividido por 180 graus. Então, C2 vai dar 4π centímetros, tá? Guarda isso. Deixa eu só ver se eu botei a unidade aqui. Botei. Muito bem. Agora, eu vou fazer para C3, tá certo? Ó. Vou fazer para a circunferência maior aqui, ó. O raio de C3 é 8 centímetros. Então, ó, C3 vai ser igual a, né, 120 graus, π vezes R sobre 180 graus. Então, C3 vai ser igual a 120 graus vezes π vezes 8 centímetros sobre 180. Então, C3 vai dar 16π sobre 3 centímetros. Então, ó, percebe que eu já calculei, né? C1, C2 e C3, ok? Agora, vejam, olha só, vamos ver aqui, ó. Vamos ver essa relação aqui, tá? Então, a gente tem, ó, C é igual θ πr sobre 180 graus, né? A gente tinha feito isso lá. Bom, eu vou passar o raio para cá, ó. C sobre R igual a θ
π sobre 180. Mas, no nosso exemplo, θ é igual a 120 graus, não é? Então, ó, C sobre R é igual a 120 vezes π sobre 180. Então, C sobre R, simplificando, vai dar 2π sobre 3, tá? Então, veja aqui comigo, ó. Veja se vocês concordam. Vamos, ó, C sobre R. C é o comprimento, né? É uma unidade de comprimento e raio também. Então, se eu dividir unidade por unidade, eu vou ter um número, né? Essa razão aqui é um número adimensional, tá bom? Ou seja, ele não tem uma unidade de medida, né? Não tem uma unidade. Então, aqui, né, eu posso ainda ir mais além, ó. Então, concorda comigo que C sobre R a gente definiu como 2π sobre 3. Então, eu posso colocar C1 sobre R1 é igual a C2 sobre R2, que é igual a C3 sobre R3, que é igual a 120, né, graus sobre 180 graus, que é igual a esse 2π sobre 3. Então, o que eu estou querendo dizer com isso, gente? Ver se vocês estão concordando. Que 2π sobre 3, ele está associado unicamente a um valor de θ, tá certo? E esse θ, nesse caso, igual a 120 graus. Então, esse valor de 2π sobre 3, eu posso usar também como uma medida de ângulo, ao invés de usar graus, tá? Ok? Então, nesse caso, dizemos que o ângulo dado, né? A gente define esse ângulo aqui, θ, igual a 2π sobre 3 radianos, tá? Então, a gente coloca, então, né, essa unidade aqui, né? Introduz para vocês perceberem, né? Como é que surgiu, né? Essa outra unidade, sem ser graus, tá? Que também a gente abrevia, né? 2π sobre 3 rad, tá bom? Muito bem. Então, né, só para reforçar, se θ é um ângulo, converte-se no centro de uma circunferência de raio R. C, o comprimento do arco da circunferência correspondente a esse ângulo. Então, a medida de θ em radianos, ela é definida por essa razão. C sobre R, tá bom? Então, né, nós sabemos que a medida em radianos, ela é adimensional, porque ela está associada a essas duas razões, C e R, que têm a mesma unidade, tá? Mas, com frequência, nós utilizamos a abreviatura rad, né, para indicar esses ângulos em radianos. Então, 120 graus, né, também pode ser apresentado como 2π sobre 3 ou 2π sobre 3 radianos, tá bom? Muito bem. Mas olha só, pensem comigo uma coisa. Essa nova medida em radianos tem uma questão, né? Tem uma questão aqui importante. Ó, o cálculo da razão entre duas grandezas de mesma unidade, tá? Então, a fim, né, de evitar essa divisão, tá? A gente considera uma circunferência de raio unitário, de raio R igual a 1. Então, a gente vai ter, ó, o comprimento, né, igual a θ, π sobre 180 graus, tá bom? Muito bem. E daí, né, a gente tem, então, né, que um ângulo, né, θ, converte-se no centro de uma circunferência, ó, esse ângulo θ, né, no centro de uma circunferência de raio 1, a medida dele em radianos é definida, né,
como sendo o comprimento do arco associado ao ângulo, como mostra essa figura aqui, ó. Então, ó, tá esse ângulo aqui, em radianos, tá associada ao comprimento desse arco C aqui, tá bom? Muito bem. Vamos, então, fazer exemplos aqui para praticar, tá? Então, converter isso aqui para radianos. Então, olha só, como eu converto para radianos? Então, θ, π sobre 180 graus, tá certo? Considerando, então, uma circunferência de raio unitário. Então, na letra A, θ é 45. Então, ó, 45 graus vezes π sobre 180 graus. A gente vai ter, né, simplificando, π sobre 4 radianos, tá bom? Agora, 90 graus, na letra B. Vai ficar 90 graus, π sobre 180. Então, aqui, ó, simplificando, né, a gente vai ter π sobre, né, 2, ó, vamos simplificar aqui por 90, né, radianos, tá bom? Muito bem. Na letra C é 1 grau, então 1 π sobre 180 vai ficar π sobre 180 radianos, tá? E na letra C é 135. Na letra D, né? 135. Então, vai ficar 135 graus, né? Π sobre 180. Então, isso aqui vai dar 3π sobre 4 radianos, tá bom? Muito bem. Ó, seria isso daqui, tá vendo, ó? Essa abertura aqui, ó, de 135 graus, corresponde, então, a esse arco aqui C, que mede 3π sobre 4 radianos. Então, eu posso escrever o ângulo como 135 graus ou como sendo 3π sobre 4 radianos. Tá claro? Muito bem. Na sequência, a gente vai fazer o contrário, né? Conversão para graus. É um raciocínio análogo, né? A conversão para radianos. Então, eu tenho aqui, ó, 2πr é o comprimento de uma circunferência. E 360 graus é a circunferência como um todo, né? Toda a circunferência. Então, fazendo aqui a regrinha de 3, né? Ó, 2πr θ, tá certo? Então, aqui eu vou ter C sobre θ, né? Vai dar 2π, né? R sobre 360. C sobre θ vai ser πr sobre 180. Então, se eu quero saber θ, vai ser C vezes 180 sobre π, tá certo? Então, esse é o caminho contrário aqui, tá bom? Então, precisa decorar a fórmula? Não, não precisa decorar a fórmula, né? Só precisa entender como é que eu cheguei aqui. Conhecendo que o comprimento de uma circunferência é 2πr, né? E o θ, no total de uma circunferência, é 360. Faz a regrinha de 3 que chega na fórmula, beleza? A mesma coisa aqui, né, pessoal? Olha só. Vou reforçar isso, né? Que eu não reforcei. Ó. Também não preciso, né? Eu não preciso também de decorar a fórmula, né? Eu posso fazer a regrinha de 3, né? Da mesma forma lá da relação que a gente fez, né? Ó. Aqui, né, ó. Tá vendo? E aí você define ao contrário, tá bom? Então, voltando lá. Vamos fazer exercícios? Bora! Só se for agora, né? Então, agora eu quero converter para graus. Na letra A, 1 radianos. Então, eu tenho aqui, ó. Θ é igual a C, 180 sobre π. Então, vai ser 1, né? 180 graus sobre π. Que isso aqui vai ser aproximadamente 57,2
296 graus, tá bom? Na letra B, é π sobre 3 radianos. Então, eu vou ter θ é igual a π sobre 3, tá certo? Vezes 180 sobre π. Então, aqui vai dar 60 graus. Na letra C, eu tenho 3π sobre 2 radianos. Então, eu vou ter θ, 3π sobre 2, vezes 180 sobre π, que vai dar 270 graus. Tá? Tá claro? Muito bem. Então, a próxima videoaula, vou dar um spoiler aqui, ó, vai ser sobre as relações trigonométricas no triângulo retângulo, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Um abraço, pessoal!